Acabei clicando errado e parei ali. Mas não tem problema, a gente divide a aula em dois até para subir melhor para o YouTube, que é mais fácil. O Renato Brasileiro é um dos melhores doutrinadores de processo penal que tem no Brasil, um dos mais reconhecidos. Ele é promotor militar, um cara muito bom, um livro bem completo dele. Ele fala a respeito das apelações, em relação a a todo julgado, quer em relação à parte dele. Funciona como instrumento processual para a contestação do grau de jurisdição, etc. e tal. Falando sobre apelação, né? Quando você não concorda com o juiz, você impetra uma apelação para o tribunal, né? Então, a apelação ela é dividida uma peça de interposição. Todos os recursos são assim, tá? Exceto o embargo de declaração. Uma peça de interposição e uma peça de razões, tá? Então aqui a única coisa que você faz na primeira parte é falar ao juiz, eu não concordo com você e estou entrando com recurso. Na segunda, que são as razões, aí sim você coloca os fundamentos do que o juiz errou, tá? Então, a apelação basicamente é isso. Prazos processuais, acho que eu falei umas 1000 vezes sobre prazos processuais para vocês, né? Como que funciona? Prazos penais, eu conto o dia de início, independente se ele é dia útil ou não. Por quê, gente? Prazos penais refere-se à prisão. Então imagina que você vai ter uma condenação e aí você vai preso. Ou imagina, você vai... Vamos botar você na situação de cadeia não, né? Mas imagina que você tem um cliente que foi preso no sábado. Aí ele te chama, você vai na delegacia e você fala assim, cara, é o seguinte, hoje não é dia útil. Então, sua condenação só vai começar a ser contada a partir de segunda-feira, que é o próximo dia útil. O cara vai falar, tá louco, doutor? Eu tô aqui, cara, perdido, bicho. Como que não vai contar sábado e domingo? Não, é só no próximo dia útil. Não tem como, não tem lógica. Então, o prazo penal são os prazos de prisões, tá? Conta o primeiro e conta também o último. O prazo processual é diferente. É o prazo para mexer com o processo. O prazo para começar a iniciar a contagem de prazo. Ele conta no primeiro dia útil. Se intimou na sexta, conta o próximo dia útil. Não, o próximo dia útil é sábado, cara. Não vai contar. Então, vai contar do segundo dia útil. Do primeiro dia útil. Se me intimou na sexta, eu não sou obrigado a começar a trabalhar no sábado. Só vai contar na segunda. Quando que finaliza, tá? Quando que finaliza o prazo processual? Ele conta corrido? Ele conta corrido. Isso quer dizer o quê? Se começou a contar, vamos supor, na segunda-feira, que foi o que a gente falou, vai contar 5 dias, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Termina na sexta? Sexta, dia útil? Então termina na sexta. Beleza? Beleza. Professor, terminou no sábado. Termina no sábado? Não. Termina no próximo dia útil. Professor, 10 dias de prazo. Eu conto sábado, domingo? Conta. Começou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Termina na quarta. Eu conto corrido, mas eu preciso começar em dia útil e terminar em dia útil. No processo civil não é assim, só conto dias úteis, tá? Beleza? Beleza. Audiência de obediência ao rito prescrito em lei. Algumas no CPC, no CPP, como é que funciona? Eu tenho primeiro que a acusação produzir prova, posteriormente a defesa produz as suas provas, tá? Esse é o rito ponto. Na lei de drogas, de uma época, falava que da questão do interrogatório, por exemplo, que o interrogatório seria a primeira fase processual. Não colou, tá? Não pode. O sujeito tem que falar por último. Pronto, e acabou. Bem, na audiência de instrução a ser realizada no prazo de 60 dias, proceder-se-á a tomar de declaração do ofendido, inquirição. Isso aqui é a respeito da audiência de instrução, que a gente já comentou algumas coisinhas, né? O interrogatório é o último ato e não o primeiro ato. Na lei de drogas, por exemplo, a 11.343, fala que o interrogatório seria o primeiro ato processual. Mas já tivemos julgamentos do STF e STJ que pacificaram que, embora a legislação fale isso, não pode. Porque a Constituição
garante que não pode, porque o próprio Código de Processo Penal tem um procedimento mais brando e melhor ao acusado, então não pode, tá? Interrogatório é a última fase da audiência de instrução, que tem vários julgados aqui do STF. O interrogatório é um instrumento de defesa numa perspectiva garantista, pautado na observância dos direitos fundamentais, proporciona a máxima efetividade, etc. e tal, tá? Isso seria uma nulidade, beleza? Tudo isso que a gente está falando, gente, é uma possibilidade de que irão pedir essas questões para vocês na peça, tá? Na apelação são questões que vocês vão ter que colocar, tá? A necessidade de corpo de delito, a gente já falou também, e o testemunho do Hertz Say, que veio lá da doutrina americana, tá? Aí traduziram para ouvir dizer aqui do Brasil. Toda pessoa poderá ser testemunha? Toda, tá? Nós temos algumas restrições no CPP que fala a respeito de menor de 14 anos, deficiente mental, mas são questões que, como no estupro de vulnerável, não envolve a vítima, sabe? Então é relativizado diante de alguns casos essa regra que estão lá no CPP, tá? Então, qualquer pessoa pode ser testemunha? Em regra, sim, tá? Mas eu tenho que cuidar o testemunho de ouvir dizer. O que você viu dos fatos? Não, eu ouvi falar... Não, peraí. O que você viu? Porque eu ouvi falar, gente, se for várias vizinhas fofoqueiras, condena um monte de gente, tá? Então não pode, eu tenho que ver, tenho que ouvir, tenho que sentir. Aí sim, tá? Do erro de tipo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo. O que é o erro de tipo? O exemplo clássico, né, da doutrina é quando eu, por exemplo, termino numa sala de aula rápido, pego uma mochila acreditando ser minha e vou embora. Eu tenho uma falsa percepção da realidade. Entende? Então, eu nem vejo que eu estou praticando um crime. Eu pego a mochila acreditando que é minha e vou embora da sala de aula. Quando eu chego na minha casa, eu vejo que a mochila não é minha. É muito comum? Acontece, tá? Eu, por exemplo, já tive situações que eu estava no aeroporto, não foi eu, mas foi uma pessoa que estava comigo, uma prima minha, que ela viu a mala, catou a mala e foi embora. Quando nós chegamos no hotel, nós olhamos, ela abriu a mala e viu que a mala não era dela. Ela teve que voltar no aeroporto e aí a menina estava com né? Sobrou uma outra mala rosa, a menina pegou e falou, aí viu também que não era dela e falou, vamos aguardar, né? E aí estavam vindo atrás de quem era a dona da mala que tinha sido deixada, mas antes de acontecer tudo isso, ela já tinha chegado de volta no aeroporto para fazer a troca das malas. Tá? Isso acontece? Acontece. No erro de tipo, eu tenho uma falsa percepção da realidade. Cuidado para não confundir com o erro de proibição. No erro de proibição, não é que eu tenho uma falsa percepção da realidade. Eu confundo as coisas. Eu tenho uma dificuldade legal de entender que aquilo é contra a lei. Como assim, professor? Se um holandês vem para o Brasil e senta lá na praia de Guanabara e começa a fumar maconha lá. Na Holanda pode ser normal, mas no Brasil não é. No Brasil é crime. Mas ele faz isso acreditando que ele está amparado pela legislação. Então, no erro de tipo, eu tenho uma falsa percepção da realidade. Eu pego algo, faço algo que eu nem sei o que eu estou cometendo é crime, porque eu pego a mochila, na minha cabeça é a minha mochila. Eu vou para uma balada, encontro uma menina de 13 anos, eu nem sei que ela tem 13 anos. Eu tenho uma falsa percepção da realidade. Eu acho que ela é maior de idade. Por quê, professor? Porque eu fui numa balada, ou seja, tem que entrar com documento, porque ela estava fazendo uso de bebida alcoólica. Então, é notório que só maior de 18 anos podem fazer uso de bebida alcoólica. Então, tudo isso me leva a crer que ela é maior de idade. Ponto. Aí nós vamos discutir se ele é vencível ou invencível. Vencível é o quê? Todo mundo cairia nesse erro. Exclui o dolo, exclui a culpa. Se ele é invencível, todo mundo cairia. Se ele é vencível, ou seja, a maioria das pessoas, o homem médio, iria olhar e falar assim, não, mas você não caiu nessa, eu não cairia. O João também não cairia. Se ninguém cairia nessa, ele pode ser punido por culpa, tá? Exclui o dolo, pune por culpa, beleza? Do erro de tipo. Tá? Erro de tipo é quando eu tenho uma falsa percepção da realidade. Eu vou para uma balada, vejo uma menina lá, ela tem cara de novinha? Até tem.
mas ela está fazendo uso de bebida alcoólica, está dentro de uma balada que é maior para 18 anos, não vai nem passar na minha cabeça e na cabeça de ninguém que ela tem 13, tá? Nessa circunstância, eu posso alegar o erro de tipo, quando eu tenho uma falsa percepção da realidade. Execução provisória de pena e a sua impossibilidade, tá? Isso aqui foi o que a gente falou do STF, tá? A prisão do Brasil. Aqui não vai trazer as datas, mas eu dei uma aula recente sobre isso e eu lembrei das datas: 2019, 2016, 2009, 2016, 2019 e de 2019 para cá. Foram as posições do STF que tiveram a alteração, tá? Então, antigamente podia, né, após a sentença, após uma sentença condenatória, antes de 2009 e após de 2016 a 2019, após um acordo transitado em julgamento, após um acordo condenatório, tá? Existia a possibilidade do sujeito iniciar o cumprimento de pena. Hoje não. Primeiro transita em julgado e depois o sujeito inicia o cumprimento de pena. A única exceção que nós temos é lá no tribunal do júri, que se a pena for superior a 15 anos, o sujeito ele deve ali já ser recolhido no plenário, tá? É a única exceção que tem, mas isso aí para questões de prova, né? Questões mais específicas, tá? A petição, tá? Pessoal, eu oriento vocês, esses dias eu estava vendo as petições, tem muitas coisas que são exatamente iguais, né? Você pega um parágrafo e começa lá, destarte. Aí você pega a peça de outro aluno, no mesmo tópico começa, destarte. Você pega de um terceiro aluno, no mesmo tópico tá lá, destarte. Então é a mesma peça, né? Eu abria assim 4 páginas, pegava a página 2, a página 3 e a página 5. A estrutura é a mesma, as palavras são as mesmas, o início de parágrafo é o mesmo. Quando a gente fala que a faculdade, não interessa eu formar na USP, formar na UFGD, formar na Anhanguera, formar em qualquer faculdade. O que vai fazer a faculdade é o aluno, a dedicação que ele tem. O momento de errar é agora, que vocês estão na faculdade, que vocês estão fazendo as peças, que vocês estão tendo tempo e correção para isso. Quando chegar na OAB, meu amigo, você não vai ter um site para copiar. Você não vai ter um local para ver. Você não vai ter espaço para errar. O espaço de errar é agora. O espaço de sentar, fazer a petição é agora. Então, não é o bicho de 7 cabeças. O que eu recomendo para vocês? Vem aqui, ó, apelação modelo. Ó, tem Jus Brasil, tem vários outros sites. Dá uma olhadinha, ó. Adulto, juiz, tal. A estrutura de todas as peças, gente, é igual. Desde que vocês estudaram na ICPC com o Bruno, é a mesma coisa. Muda uma coisinha ou outra, mas pouca coisa. Primeira coisa, sempre vai ser endereçamento, tá? Peça de interposição é essa que eu falei para vocês, ó. Começa aqui. É uma peça falando pro juiz da comarca que deu a minha sentença, falando, meu amigo, eu não concordo com você, ó. Qualificação, papapá, interpor recurso de apelação, tá? Com as razões anexadas, termos em que, local, advogado e data, e acabou. Ponto. Numa segunda peça, na página seguinte, eu inicio. Modelo das razões recursais, apelante, papapá. Dá uma lida no modelo e faça você, tá? Egrégio tribunal, colégio da Câmara, intermédio do jogador, isso é questão de prática, tá? Não tem lei para isso, mas a maioria dá uma puxada de saco aqui, porque é o cara que vai julgar teu recurso. Mas dá uma olhada, é a mesma situação, é a mesma estrutura. Muda uma coisinha ou outra, muda, tá? Mas no geral é a mesma coisa, para todas as peças, todos os recursos, tá? Então, aprenda o modelo, aprenda a estrutura e adapte para cada peça que você vai precisar fazer integrar. Momento de entregar. O momento de errar é agora, não na OAB. O momento de errar é agora, não numa prova que vocês vão fazer depois, por exemplo, de magistratura, de Ministério Público ou de analista. Então, o momento de errar, principalmente peça, é agora. E não na OAB e não na prática da advocacia, tá? Então, exercitem e façam valer a pena toda essa estrutura
né? Pode não ser a melhor, mas está muito longe de ser a pior. Então, peguem toda essa estrutura que a Anguera proporciona para vocês, né? Que eu e o Bruno a gente tenta o máximo poder passar não só o conteúdo que eles colocam aqui, mas a questão prática, né, da coisa. E além disso também a estrutura, que é interessante você dar continuidade no processo, de você ter interesse nessas questões para vocês aprenderem a prática, né? Aprenderem as peças, aprenderem todos os caminhos de um processo. Beleza? Bons estudos, pessoal. Até a próxima aula. Eu creio que deva ser dia 4 é feriado, então provavelmente vai ser ou na semana que vem, dia 28, ou dia 11, tá? Eu vou ter que ver com o Bruno isso daí. Dia 4 não vai ser porque, se não me engano, é feriado, né? Então dia 8, dia 11. Lembrando que a gente tem mais uma aula sobre as peças e a última a gente faz um simulado da OAB. E nós vamos imprimir prova da OAB para todo mundo, para que todos possam fazer um simulado de prova de OAB. Então o Bruno vai ficar 2 horas, 2 horas e meia com vocês. Eu vou ficar mais 2 horas, 2 horas e meia. Não precisa 4 ou 5 horas de prova, mas aí vocês vão fazer certinho a prova da OAB como se fosse um simulado. Se vocês tivessem feito a última prova da OAB, quando vocês teriam acertado? Então a gente faz esse simulado para vocês fazerem. Beleza? Bons estudos, pessoal. Boa peça. Tchau, tchau.